Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias, Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16. Aleluias. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Aleluias. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluias. Palavra poderosa em qual o apóstolo Paulo nos exorta a santidade, estar sempre buscando a palavra, que a palavra esteja sempre na nossa mente, abundando de forma que possa nos guiar, porque o mesmo apóstolo ele diz que lá aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que a carne luta, se opõe contra o Espírito. Então, se a partir do momento que nós, aleluias, estamos direcionados pela palavra, por certo, somos guiados pelo Espírito. Por isso, guarde, em nome de Jesus, essas palavras e busque ser guiado pelo Espírito sempre. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concedes para estar te louvando, te engrandecendo, bendizendo o Teu santo nome. Deus, é motivo de regozijo para nós, porque Tua palavra nos diz que não fomos nós que te escolheu, mas que o Senhor escolheu a nós. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por ser escolhido por Ti para te servir. E que cada dia, ó Deus, possamos nós estar, meu Pai, diante de Ti com as nossas vestes limpas, ó Deus, procurando andar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, nos capacita a cada dia nesta caminhada, nos ajuda, ó Deus, a estar melhorando como servos do Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que Senhor, tome a direção deste culto em nome de Jesus, e que cada um, ó Deus, que entrou por essas portas essa noite, saia cheio da Tua graça, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, ó Deus, venha fluir em nossos corações de tal forma que nós possamos, ó Deus, onde quer que estejamos, ser luz, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir, que as Tuas mãos alcancem, ó Deus, de forma tremenda, que arda nos corações, em nome de Jesus, a busca intensa pela Tua palavra, ó Deus. Por isso nós agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Glória a Deus. Presença
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vazio
és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Rendo graças ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Sei que os dias são trabalhosos, dias difíceis, dias em que, humanamente falando e pelos olhos humanos, as pessoas têm contemplado sua vida no agora, mas nós sabemos que há um tempo predeterminado por Deus para o fim de todas as coisas. E enquanto nós estamos nesta carne, nesta terra, vivendo esta vida proporcionada pelo nosso Deus, nós precisamos viver de forma digna e justa, de serem chamados filhos de Deus. Amém? Não é só filho de Deus aquele que é a sua criação. É filho de Deus aquele que acredita, aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como o único Deus da sua vida, e professa essa fé no grande Deus. Pois a palavra do Senhor diz que todos os quantos Ele chamaram, eles jamais lançaria fora, e esses seriam chamados filhos de Deus. Então, nós estamos em tempos de decisões políticas, nós estamos num caminhar muito difícil, mas entendamos que todas as coisas cooperam para o bem. É nessa visão de caos e dificuldade que nós precisamos prevalecer como igreja vencedora, como aqueles que sobrepuja os males, as dificuldades da vida e avança para as bênçãos do Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor também pela vida de todos vocês, pela presença de cada um nesta igreja, de Luna, que está aqui conosco, veio nos visitar hoje. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu tenho por certo que o Senhor, Ele quer assim nos abençoar de uma forma toda poderosa. Muito bem, queridos, nós temos a palavra do Senhor registrada na Epístola aos Efésios, capítulo de número 2. Obrigado, irmão. Epístola esta que nos fala, no capítulo 2, acerca de uma salvação pela graça, mas eu quero chamar a atenção, nesses poucos versos a ser lido, para a questão da vida, E lá no princípio nós entendemos que a vida, ela tomou um rumo diferente, a vida, ela foi sujeita à morte, lá no princípio, por conta do pecado, por conta da desobediência. Então, aquele que nasceu, aquele que foi criado com vida abundante, perdeu essa essência por conta do pecado. Mas isso é lá no princípio, onde nós vamos daqui a instante a estar lá, nessa leitura. Mas eu quero que os irmãos observem agora em Efésios, capítulo de número 2, Epístola aos Efésios. Glória a Deus. Irmãos, as nossas lutas são constantes, eu sei disso, mas há uma luta muito grande no nosso meio, que é a de permanecer crentes, de permanecer firmados na fé. Por quê, pastor? Porque nós
vivemos de palavra, e não é muito fácil viver em obediência a uma palavra, né? Nós entendemos isso. Nós entendemos que filhos desobedecem pais, nós entendemos que há uma desobediência generalizada, mas a palavra do Senhor nos chama à comunhão, nos chama a estar unidos, né, em obediência à palavra. E para viver num caminho de fé, né, por palavras ouvidas, não é fácil. Precisamos do Espírito Santo para nos conceder a graça do discernimento da palavra de Deus a respeito do nosso caminhar, da nossa trajetória, da nossa vida sobre a face desta terra. Então Deus, Ele está com a sua palavra anunciando a nós vida, amém? Vida abundante, vida que não se resume só no ar que respiramos, vida que ela não se detém no túmulo, não, uma vida além disto, além dessa perspectiva humana, além desse olhar humano, além da vida material, além das circunstâncias da vida e também da vaidade da vida em que nós estamos introduzidos nela. Então a vida que o Senhor Deus trouxe para nós está além da vida que perece, além da vida, né, que é pó e vai tornar-se pó novamente. Então, caminha comigo aí nessa leitura em nome de Jesus, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa possibilidade de discernir, de compreender a palavra de Deus na minha vida. Ela serve para quê? Né? Para que ela está servindo na minha vida? Porque o Senhor está falando, irmãos, o Senhor está falando a todos nós que estamos aqui, e eu tenho certeza que quem tem ouvido para ouvir, ouve o que o Espírito está dizendo à igreja, que não é a parte material, física, o prédio em que nós estamos. Igreja é você, igreja é você, amém? Igreja é você pequenininho, adolescente, igreja é você jovem, igreja é você meia idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade e assim sucessivamente. Igreja é você, até nos anciãos, igreja é você. Não importa, a igreja, o espaço em que o Espírito Santo habita, feito pelas mãos de Deus, somos nós. Amém, queridos? Graças a Deus. A palavra do Senhor está em Efésios capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Todo-Poderoso: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? Aí desce aí para o verso 6, que vai dizer assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mortos em pecados e delitos, e agora ressuscitados e sentados nas dimensões, nas regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus. Vem agora lá para o livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 3, e verso de número 19. Gênesis 3, 19. Amém? Vou esperar os irmãos acharem. É o princípio, é o começo. Gênesis 3, 19. Depois de o Senhor ter formado o homem, né, formado o jardim do Éden, depois que o Senhor criou a mulher, o Senhor já tinha feito ali o homem, fez seres viventes, e o Senhor achou que tudo era bom, maravilhoso. Deus, né, criou a mulher, e o verso 19
Diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Amém? Comerás o teu pão, até que torneis a terra. Torneis a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Amém? Veja bem. Glória a Deus. Então, a palavra está exposta entre nós e precisamos de esclarecimento, né? Precisamos que o Senhor nos oriente acerca da sua vontade, da sua palavra. E quando nós estamos falando desta palavra, nós, lá no princípio, quando for lido lá em Efésios 2, aí nós ouvimos a palavra dizendo que estávamos mortos. Amém, queridos? Mortos. E esta morte sucedeu por conta dessa situação acontecida no princípio. Todos morreram, todos ficaram sujeitos ao pecado, à morte, por conta dos primeiros pais, né, que pecaram contra o Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo no verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas isso é depois do erro de Eva, da tentação não resistida, né? Ela foi tentada e não resistiu à tentação, e ela caiu, ela pecou, ela foi contrária às ordenanças, ela foi contrária ao que o Senhor havia dito que não lhe caberia ser feito a ela e ao seu marido, né? E eles ficaram nessa dispensação de estar sempre atentos a não errar, a não fraquejar naquilo que Deus tinha falado. É tanto que Deus se apresentava a eles ao fim da tarde, caminhava com eles, conversava com eles. Que maravilha ter Deus do lado conversando, meu amigo, do meu lado conversando. Mas chega um dado momento em que parece que falta alguma coisa, assim como na vida de todos nós. Pode-se ter tudo, mas parece que falta alguma coisa. Pode estar na igreja, ser crente há 20 anos, mas parece que falta alguma coisa. E as pessoas ficam na ansiedade de ter e participar de alguma coisa, e de repente Eva se depara com uma situação complicada, com um sedutor que a convence a transgredir os mandamentos do Senhor, né? A palavra de Deus. Ela transgride, ela não consegue segurar-se, e ela acaba errando, pecando, e desse pecado veio a morte. A morte alcançou agora toda a raça humana. Toda a carne humana está encerrada debaixo da morte. Tudo, né? Toda a carne, não só humana, mas tudo está encerrado embaixo da morte por conta da transgressão do homem. E a palavra, né, nos chama a atenção acerca da morte. Porque a morte veio por conta do pecado. E todas as vezes que se transgride um mandamento, uma lei, um preceito, pecamos. E às vezes nem só por conta de estar fazendo as coisas erradas. Porque quando nós falamos em pecado, nós vamos visualizar logo as pessoas dizendo: não, pecou porque errou. Mas a palavra do Senhor diz também: se nós sabemos fazer o que é certo e não fazemos, nós cometemos pecado. Se a gente sabe fazer o bem, se a gente sabe fazer as coisas justas e certas e não fazemos isso, estamos pecando. Então não é só fazer o erro, não fazer o bem. Como aquela pessoa que fica ali: não, eu não fiz nem bem nem mal, eu não fiz o mal, mas também o bem eu não fiz, eu não errei por isso. Errou sim, porque se não fez o mal, deveria fazer o bem que estava proposto a fazer, porque na realidade nós somos chamados, aleluia, para toda boa obra.
É por isso que nós somos levantados pelo Senhor. Então, falando acerca da vida, né? Da vida e da morte aqui. Porque Deus concedeu a Adão e Eva, lá no princípio, quando eles foram criados, Eva foi criada de uma forma muito especial. Muito especial. Nós não sabemos como foi feito Eva, a construção de Eva. É certo que fora tirada uma costela de Adão, e daí o Senhor sai daquela cena ali, e quando volta, Eva já vem prontinha. Já vem prontinha e fica lá ao lado do marido, deitada ao lado de Adão. Pronto. Não se sabe como foi, mas eu creio que foi algo muito tremendo, porque esta parte criada é a parte sensível, é a parte em que vê mais, é a parte que tem uns sentimentos mais aguçados do que o primeiro. O homem é mais bruto, mas a mulher é sensível, né? O Senhor manda que o homem ame a sua esposa, mas não diz assim: esposa, amem os seus maridos, né? Diz que tem que respeitá-lo, diz que tem que estar junto dele, porque a mulher já é o puro amor de Deus para o homem. Aleluia, graças a Deus. Isso quando descoberto, isso quando entendido, passa-se a amar essa feitura de Deus de forma aprazível, né? De forma agradável, passa a entender que o que Deus formou e colocou ao seu lado é muito bom, é coisa boa, é prazeroso, é algo para ser cuidado, né? Nutrido. Então Deus fez isso, e quando Deus faz o homem, Deus sopra fôlego de vida neste homem, neste ser. Depois da construção, estava ali um ser sem vida. Eu fico o tempo todo tentando imaginar essa construção, essa feitura de Deus e este homem parado diante de Deus sem vida. Eu fico, digo para os irmãos que eu fico assim, buscando como estava esse homem diante de Deus, um ser já feito, preparado, sem vida. Eu fico imaginando Deus olhando para esse pequeno ser que ele fez, e que ele, no desejo do seu coração, era que esse ser pequenino, frágil, feito do barro, fosse um ser dominante, como é. Um ser dominante, um ser que dominasse sobre todos os outros seres. E de repente Deus sopra neste ser, fragilizado ali, a vida, e esse ser passa a ser uma alma vivente, um ser, vivente ali, com toda a possibilidade de pensar, de construir, de formar, de fazer. Então Deus fez o homem perfeito, gente. Deus fez o homem perfeito, para que o homem vivesse uma vida boa, de perfeição. Mas daí esse homem, como dantes fora dito, recebe um presente de Deus, porque esse homem olha e vê todos os animais com os seus parceiros, o leão com a leoa, o pato com a pata, o ganso com a gansa, e aí a gente vai observando toda essa criação, o rato com a rata. Então a gente vai observando toda essa criação, vendo que cada ser tem um parceiro. E quando Deus olha aquele homenzinho que ele fez, convida numa imensidão de jardim, sozinho. Estava sozinho. E agora Deus faz o quê? Deus olha para este homem e diz: não, ele precisa de uma auxiliadora, ele precisa de alguém do seu lado, ele precisa de alguém que lhe dê força, ele precisa de alguém que cuide dele, que olhe para ele, que massageie ele quando ele estiver cansado. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Que dê atenção a ele, que ouça. Então Deus vai dar um sono a este homem, e aí forma
a parte que o homem precisa para ser feliz na terra e viver na terra, com Deus. E esse homem caminha agora com esta mulher, mas esta mulher, mesmo como sendo o ser mais frágil, com sentimentos mais aguçados, essa pessoa que vê mais, essa pessoa que enxerga mais do que o homem as coisas, essa pessoa é seduzida pelo inimigo e ela transgride uma lei que foi dada, uma ordem que foi dada, porque eles poderiam usufruir de tudo que estava no jardim, menos de uma determinada árvore, como diz a palavra do Senhor, que estava no meio do jardim. Dela não comás. Então ali a história é desenrolada em torno desta árvore, que é a árvore da vida, a árvore da vida. Entende-se que quando o inimigo vai tentar aquela mulher, ele vai dizer: então é assim que Deus disse, que se tu comeres daquela árvore tu morre? Não, é porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão morrer, vocês só vão ter conhecimento, mais conhecimento, porque até então, enquanto a serpente falava com Eva, naquele dado momento, Eva era inocente, pura inocência. Eva não tinha ainda pecado. Então agora ela fica instigada ao pecado. Assim como todos nós, assim como uma criança, em que você diz assim: olha, não coloca o dedo aqui, tio, que aqui é uma tomada, tu toma choque. Não pegue isso, não manuseie isso, porque isso pode causar determinados acidentes e tal. Então a gente está ali alertando acerca de algo que pode acontecer, mas geralmente, você pode entender isso, geralmente tudo que tu pede para teu filho, tudo que tu pede para uma pessoa não fazer, a tendência dele é fazer. Tu diz assim: não faz tal coisa porque isso pode causar mal a você. Aguça na mente da pessoa o porquê e os porquês de não fazer determinada coisa, porque o que é que vai acontecer depois? Às vezes acontece coisas que é terrível e não tem como retornar. Não tem como retornar. Outras vezes não. Mas daí não basta só a gente informar e dizer que aquilo ali causa um problema. A gente tem que informar os porquês de não enfiar o dedo na tomada, para que a pessoa possa compreender que aquilo pode trazer um malefício a ela. E se ela for fazer isto, vai fazer por conta própria. Eu estou falando de pessoas já que têm um entendimento e pensamentos, não de uma criancinha que não entende, porque a criança que não entende, ela já tem esse instinto, aguçado ali pelo pecado de estar transgredindo as leis, porque pega uma criança e diz: não faz isso, ele faz. Não me belisca, ele belisca. Não me bate, ele bate. Não puxa o cabelo de Antônio, ele puxa o cabelo de Antônio. Não enfia o dedo no olho de Luiz, ele vai lá e tchum. Parece que a gente está mandando fazer. Mas é algo que já está enraizado, encravado no homem. E assim vai sucedendo. Então, quando esses tomam consciência de vida, ele vai fazendo coisas. Mas daí agora a morte os alcança. A morte cegou. A morte que eu digo aqui é uma morte espiritual, porque Eva, Adão estavam ali vivos, mas a palavra do Senhor vai nos dar esse parecer, do pecado trazendo uma morte. É o que a gente vê Paulo falando em Efésios. Morreu, está morto, mas há uma possibilidade de vida, porque a morte é a extinção da vida física, das funções vitais do corpo físico. Então morreu, acabou.
você não consegue, não tem mais nada. Então, ali você não tem mais como obedecer, você não tem mais como fazer porque está morto. Você só pode agora obedecer, andar segundo a vontade e a palavra de Deus, quando a gente recebe vida. E é o que o Paulo fala: estávamos mortos e recebemos vida. A palavra do Senhor diz claramente isso para nós, né? Que quando nós morremos, a gente está nascendo de novo, em outra esfera, em outra esfera espiritual, nós vamos estar nascendo, né? É como diz a palavra aqui, que comerás o teu pão do suor do teu rosto. E o entendimento é que este homem, ele tinha tudo à sua mão, ele tinha tudo disponível, sem precisar se esforçar, sem precisar trabalhar, sem precisar derramar suor. Na verdade, eu costumo dizer assim: olha, Deus não nos fez para o trabalho. Trabalhar é difícil, é uma dificuldade, é uma luta. A gente trabalha, tem gente que diz assim: não, mas eu amo o meu trabalho. Tira o salário dele, deixa ele trabalhar sem o salário, que eu quero ver o amor continuar, o amor perdurar, sem o salário, sem os recursos que advindo do trabalho que ele faz. Não é, a gente trabalha porque a gente necessita, a gente precisa. É uma sentença de Deus, então é do suor do rosto. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar. Mas na verdade fomos feitos para viver como a visão dos paulistas, dos cariocas acerca do baiano, né? Deitado numa rede tomando água de coco. Eu não sei quem deu essa ideia, mas a visão é essa, de que o baiano é tipo um preguiçoso que fica ali à vontade, deitado, né? Mas de certa forma, essa visão é uma visão do princípio. Deus fez o homem para ficar assim, descansando à vontade, sossegado, sem preocupação. Vida, não importar com o dia de amanhã, vai ali, pega uma fruta, e vai ali, tem uma comida, e vai ali, tem isso e aquilo, e acabou, não precisava essa luta. Mas depois do pecado veio a sentença do erro, a sentença da transgressão. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Quando estava, olha só, quando estava livre do pecado, não tinha que suar. Mas agora, depois a tentação e depois da queda, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Então agora esse homem, ele morre, depois que ele peca, ele morre. E a palavra do Senhor nos diz lá em João 5,24, Jesus explicando a missão dele, né? E trazendo um sentido para essa morte, né? Para a morte humana. Ele fala da semente, né? Na semente, ele fala acerca da semente, que a semente precisa renascer, né? Ela precisa renascer, mas ela só renasce depois que morre. Você joga um grão na terra e o grão morre, depois ele renasce. É um processo lindo, maravilhoso, né? Mas é exatamente isso, é o renascimento, ele volta. Você planta uma semente, e quando essa semente morre e ela renasce, não renasce mais a semente que foi plantada. O corpo é outro corpo, amém? A semente você não vê mais, você vai ver uma plantinha, né, brotando da terra. Então, ali há esse processo da morte e vida, a ressurreição, há esse processo ali no plantar de uma semente, assim também como no ato do batismo, quando nós celebramos o batismo, em que nós emergimos o irmão, a pessoa, e depois retornamos ele. Nesse mesmo ato está ali inserido morte e vida, morreu para o mundo, renasceu para Deus, amém? Aqui, morte física,
volta o estado original, que é pó, o espírito volta a Deus. Então, há uma situação em que nós estamos inseridos nela, não tem como mudar isso, não tem como fugir da situação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Né? Porque a morte que alcançou o homem lá no princípio foi vencido pela vida, aleluia, que veio depois. A promessa de Deus para a humanidade é que ela tenha vida abundante, e a vida veio, amém, queridos? A vida veio com Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque a morte prendeu o homem, né, debaixo do pecado. O pecado gera morte, mas a obediência gera vida, amém? Glória a Deus. A obediência nos gera vida em nós, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que esta ressurreição, ela acontece sim, tanto nos termos espirituais, quanto nós temos na palavra do Senhor relatos de termos físicos, morte física e ressurreição pelo poder de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 1,18 diz que aquele que esteve morto, mas eis aqui, estou vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades, amém? Esse é Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. Jesus, ele triunfou sobre a morte. Jesus Cristo, ele venceu a morte quando morreu, e ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, nos dando a possibilidade de vida, né? De vida. A palavra do Senhor diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vida. A vida em que nós estamos lutando como igreja é esta. Não se vem na igreja só para ler Bíblia, só para fazer apresentação, não se lê Bíblia para ver amigos, ou vir à igreja para ver amigos. Eu vou viver meu amiguinho, viver minha amiga, viver o meu parente. Não, a gente vem à igreja para receber vida, amém? E a palavra do Senhor é clara para nós, que é Jesus Cristo o autor e consumador da vida. Ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia, louvado seja Deus. Então, quando a gente observa a palavra dizendo que a morte, né, foi vencida, a morte foi vencida, é justamente isso, quando este que estava morto recebe vida, assim como nós observamos a palavra em Efésios capítulo de número 2, dizendo: vós estavam mortos em vossos delitos e pecado, mas mesmo quando estava morto, ele vos deu vida. Então fomos ressuscitados por Jesus Cristo nosso Senhor, recebendo vida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém, queridos? E ele é o que tem o controle, Deus é o que tem o controle de todas as coisas. Por isso, quando se vem à igreja, venha nessa intenção de receber vida, porque você precisa, nós precisamos de vida aí fora. Pastor, mas eu estou vivo, eu estudo, eu estou vivo, está vivo? Tem certeza que está vivo? Tem certeza que a vida em você, porquanto você diz que está vivo, porquanto você diz que estuda, porquanto você diz que está ali com seus colegas, porquanto você diz que você respira e você diz estou vivo? Isso verdadeiramente é vida? E será que você está vivo verdadeiramente? Porque a palavra do Senhor me garante que em pecado eu estou morto para Deus. Eu só vivo para o Senhor quando eu recebo a vida que é Jesus Cristo, amém, queridos? Que ressuscitou dos mortos e tem o poder de
me trazer vida e vida abundante. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, Deus amou o mundo de uma forma tão tremenda, tão grande, que enviou o Filho, o próprio Filho, enviou Jesus para morrer por nós. Mas aí o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 53, né, do seu escrito, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, a vida veio, mas quem é que está dando ouvidos à vida? Porque esta vida que se vive nos dias atuais, nos dias de hoje e também nos dias anteriores, esta vida, aleluia, ela é recebida pelo ouvir. Esta vida é recebida por intermédio do ouvido. Não é esta vida em que nós temos que nos alimentar bem, dormir bem, exercitar, em que nós temos que preparar o nosso corpo físico, né? E todo esse aparato de exercício e alimentação e repouso, e isso vai trazer energia e força para o corpo estar trabalhando e fazendo, né, os seus afazeres de uma forma segura, né, forte ali. Esta palavra que nós recebemos aqui, ela gera vida ao nosso espírito, ela gera vida à nossa alma, ela gera a vida de Cristo em nós, amém? Vida de Cristo em nós. Quando Jesus Cristo se manifesta, é trazendo vida aos mortos, aos aprisionados nos grilhões do pecado, da morte espiritual, e Ele vem e traz vida, aleluia, porque Ele quebrou os grilhões da morte, e Ele é a própria vida. Então veja só, lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, né, morre, pronto, morreu. Antes, elas mandam um recado para Jesus, dizendo, olha, teu amigo está mal, quero que tu venha. Ela sabia que se Jesus chegasse ali a tempo, Lázaro recebia vida, amém? Mas Jesus não vem a tempo, Jesus demora por lá, e aí a gente vê tantos milagres que acontecem antes de Jesus chegar até eles, né? A multidão apertando Jesus, as coisas muito difíceis acontecendo ali, por conta das necessidades humanas, as pessoas tudo querendo algo dele, assim como nos dias atuais, todos nós queremos alguma coisa do eterno, todos nós estamos buscando nele, e naqueles dias não era diferente, as pessoas estavam ali buscando, mas quando a notícia chega até ele, a Bíblia diz que ele chora, e Jesus chorou, por amor, né, ao seu amigo, aquelas pessoas ali, e também, eu creio, que por todas as pessoas que estavam ali naquele momento, e ele olhava e mortas, quantas pessoas necessitando de vida, e vindo até a ele, porque percebeu que estavam mortas. Então agora Jesus diz, olha, este mal não é para a morte. E quando Jesus chega, Jesus faz uma interessante declaração, ali naquele lugar, quando ele chega, em que aquele homem está sepultado já há 4 dias, já fedendo, né, seu corpo em deterioração. Então Jesus Cristo, ele faz uma declaração incrível, maravilhosa. Eu quero que tu guarda isso no teu coração, segura esta declaração de Jesus, louvado seja Deus, que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. O verso 26 do 11, capítulo 11 de João, diz assim, ele diz, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.
Jesus está dizendo, olha só, aleluia, aquele que morre, Jesus está falando acerca de Lázaro, dizendo, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Ele estava falando de Lázaro com 4 dias, dentro de uma sepultura, ali o seu corpo todo putrefado, não havia mais vida nele, senão vermes, que já estava usufruindo da sua carne. E quando Jesus chega, porque a gente pode e compreende isso, Lázaro não estava debaixo da terra, né? Estava debaixo da terra, mas não coberto de terra. Ele estava em uma gruta, aonde se sepultava as pessoas, né? Então ali ele ia deteriorando até acabar, ficar só os ossos, pele, osso, cabelo e tal, mas ele estava já sendo consumido por vermes, porque já era 4 dias. Os próprios vermes internos, né? Os vermes internos que tem no nosso corpo já começa a se manifestar, porque falta nutriente para ele, o vivo está comendo, está se alimentando, está isso, aquilo, e os vermes estão se alimentando dos bagaços, se alimentando, né, das coisas. Aí depois acaba tudo isso, então os vermes vai comer a tua carne. Misericórdia. Então as coisas vão acontecendo assim, e elas vão, e nós vamos nos desfazendo, né, ali na sepultura. E quando Jesus chega, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição. O que é ressurreição? O que é ressurreição? Olha só, Jesus estava naquele lugar, queridos, e Jesus proclama, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra. Lázaro estava lá, morto, mas Jesus Cristo estava dizendo: ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No verso 26 ele diz: e todo aquele que vive, amém, o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aqui está falando contigo, hein? Aqui está falando conosco. Aqui não está falando daquele que perdeu a vida física, né? A força vital do corpo, acabou. Não, está falando com aquele que vive, com aquele que está assentado nas dimensões espirituais, aquele que está ouvindo a palavra, aquele que está em obediência à palavra do Senhor, está falando conosco, justamente para isso. Se não estivermos em obediência, precisamos fazer introspectiva e voltar atrás para obedecer a palavra da vida, para receber vida pela palavra de Deus, porque a vida que se vê perece. A vida em que nós vivemos no dia a dia, de escola, de trabalho e de tudo mais, essa vida passa, essa vida acaba. Não adianta. Olha, temos aqui um jovem, um corpo bonitinho, está todo ali enxutinho, e ali vai, e malha, e ali vai, e faz coisa, e fica aquela coisa linda. Mas não prevalece isso. As coisas vão acontecer, e os dias e os tempos vão passando, e nós vamos assumindo outra forma. Não tem jeito. Eu falei um dia aqui sobre o esticamento, né, das pessoas que querem ficar novo, e aí não tem como ficar novo, não tem fonte da juventude para entrar, como nos filmes que se assiste, né? Mergulha na fonte e sai. Aí fica as rugas lá, fica as dores nos ossos, fica os problemas, fica tudo lá. E aí a gente sai enxutando. Isso é no filme, hein? Na vida real, não. Nós vivemos esta vida num estado de morte. Vida abundante só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 6, o verso 40 diz assim: porquanto a vontade daquele que enviou é esta, que todo aquele que vê
o Filho, e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele, aleluia, que vê. Mas quem é que vê Jesus? Quem é que consegue ver Deus? Quem é que consegue ver? O livro aos Hebreus, né? A palavra do Senhor diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós não temos essa possibilidade mais de ver Deus com os nossos olhos naturais, nós não temos mais essa possibilidade de tocar, de deitar nos ombros de Jesus, nós não temos mais essa possibilidade, não, isso aí não tem mais como ser feito. Mas como é que eu posso ver Deus? Você vai ver Deus no agiasmo, no agir de Deus. Você vai ver as mãos de Deus sobre você. Você vai ver a proteção, cuidado, a multiplicação. Você vai ver Deus agindo nas horas difíceis. Você vai ver Deus controlando você numa hora difícil da tua vida. Você vai ver o Espírito desse Deus, que é Deus, na tua vida agindo. Aleluia. Nos momentos difíceis, nas coisas que a gente não dava conta de resolver no nosso natural de ser humano, mas Deus, com a sua infinita bondade, aleluia, e grandeza, nos dá o Espírito Santo para trazer a nós consolo, conforto, paz, alegria, aleluia, aleluia, e nos fazer viver uma vida abundante, porque a palavra do Senhor nos garante, amém? Estávamos mortos em pecados e delitos, mas onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida pela vida, aleluia, glória a Deus por isso. Então eu não tenho que temer a morte, eu não tenho que temer a morte, eu tenho que viver a vida, oh aleluia, amém? Amém, igreja? Quanta gente com medo da morte sem viver, não vive porque tem medo de morrer. E quem é que não vai morrer? Corpo físico, pó. Ei, tu és pó, e ao pó tu retornarás, porque de lá foi que tu foi tirado, aleluia. Então tudo isso vai se desfazer, mas há uma vida que é abundante, há uma vida que não se desfaz, há uma vida que dá a possibilidade de vivermos neste mundo alegres em meio às tristezas. Mas por que eu não quero? Por quê? Não, ei, a vida está em você, você acredita nisso? Será que você pode louvar a vida? Será que você pode glorificar a vida, enaltecer a vida que está em ti? Vida que não perece, vida que não mais é destruída, porque segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo dizendo que Ele é a ressurreição, então Jesus está dizendo: eu sou a única possibilidade que tu tens de receber vida depois da morte, aleluia, glória a Deus, amém? E ainda se tu morrer, eu tenho a possibilidade de te trazer a vida no teu corpo físico. Glória a Deus por isso, queridos. Então, em observância a esta vida que sobrepuja a morte, melhor dizendo, que está acima de todas as coisas, a vida que foi garantida para nós lá na cruz e que nos dá a possibilidade de chegar até o céu, porque é a vida que nós entendemos que não acaba, aleluia, Jesus veio buscar ela. Verso 47 de João 6 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem. Jesus não está dizendo aqui, olha, é bem provável que tenha. Não, ele diz: o que está em mim. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirá qualquer coisa e vos será feito. Aleluia. Então é esta vida
que não perece. A palavra diz que quem crer nele tem vida. Amém? Ah, mas quem é Jesus? Jesus é a vida que não perece. Jesus é a vida. Então, esta vida, aleluia, está nesse lugar, glória a Deus, para te fortalecer, para te dar possibilidade, amém, de viver nos dias que ainda nos resta na face da terra. Efésios 5,14 diz: oh, desperta, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ei, Jesus Cristo está falando alguma coisa? Levanta-te dentre os mortos. Então o Senhor está dizendo: ei, tu está vivo, levanta no meio dos mortos, porque o vivo vai ouvir, o vivo vai discernir, o vivo vai obedecer, o vivo, aleluia, vai entender o que o Senhor está falando. E os mortos não. Os mortos só vão compreender depois que receberem vida, assim como nós recebemos. Estamos nós ainda mortos nos pecados e delitos, mas quando nós aceitamos Jesus, autor e salvador, aleluia, nós recebemos a vida de Deus em nós, que é Jesus. Mas pastor, quem garante isto? O próprio Deus. A palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus é Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Jesus é a palavra de Deus, e assim que nós vamos viver, crendo naquele que tem o poder sobre a morte. Ah, pastor, mas ele vai me dar vida? Não, ele já te deu vida. Viva a vida que Jesus te deu. Vida a vida que Jesus te deu. João 8,51 diz: em verdade vos digo que, segura isso aí, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Oh, aleluia, amém, queridos, amém. Então a dificuldade é essa, guardar a palavra. Quem não guarda a palavra, morre. Quem não guarda a palavra, morre, porque a palavra de Jesus Cristo, ela gera vida. Vida. Jesus é a palavra, Jesus é a vida abundante em nós. Aleluia. E segundo a palavra dita aqui por João, em verdade, Jesus falando, porque essas palavras é do próprio Jesus Cristo, ele diz que quem guardar a minha palavra nunca morrerá. Mas tem gente fazendo o seguinte: pega a Bíblia e guarda. Tem gente guardando a Bíblia, aí bota a Bíblia lá dentro do guarda-roupa, bota numa mala, bota numa caixa, bota em cima, bota embaixo, mas não bota aqui dentro, não bota aqui dentro. Não consegue deixar a palavra entrar nos ouvidos e fazer o quê? Uma faxina. Oh, aleluia, vai limpando Jesus, vai limpando a mente, Jesus, vai limpando a mente, palavra de poder, vai limpando a mente, pois esta palavra é quem purifica-nos, limpando-nos, amém? Para a glória de Deus, para o conhecimento do Senhor. Então esta palavra é uma palavra que gera vida, é uma palavra que quer te abençoar em todo o tempo, quer ver você sempre para cima e não para baixo. Louvado seja Deus. Então recebe a vida pela palavra, nunca despreze a palavra de Deus, nunca guarde ela dentro da gaveta. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus, amém, queridos? Já estou encerrando, já terminando. Nós vamos já finalizar esta palavra em nome de Jesus, mas eu quero mais ainda acrescentar algo aqui para você, para que você possa estar dando vazão à vida,
para que você possa estar crendo que a vida não resume só nisso aqui. Isso não é isso que é vida. A vida está além disto. Se a vida verdadeiramente fosse só isso, a gente não morria, a gente não errava, a gente erra porque o pecado está à porta, a gente falha porque há um inimigo em potencial, um inimigo terrível, querendo destruir a tua vida, querendo tirar de você a vida que te foi dada. Há um inimigo que está à espreita, esperando uma brechinha, um vacilo, para poder entrar na tua casa e bagunçar. João 20, o verso 30 diz, Jesus falando, João diz assim, olha, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, na Bíblia. O verso 31 vai dizer assim, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Está escrito. Amém? Muitas outras palavras foram ditas por Jesus. Não foi só essas que estão aqui em nossas mãos. Muitas e muitas outras. Não está escrita, mas esta está escrita e esta é suficiente. Estas são suficientes para garantir para você a eternidade com Cristo, para garantir para você uma vida abundante. Amém? Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo caminhamos para a morte. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedor. Em Cristo nós vencemos a morte. Em Cristo nós ressuscitamos. Como a gente observa a palavra do Senhor falando aqui, Senhor nosso Deus, vou observar aqui rapidinho para falar com os irmãos, o verso 6 de Efésios 2, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque nós cremos, você crê, irmão? Você crê, minha irmã, que Jesus Cristo é o Senhor? Crê, obedeça essa palavra, escute ela, mas não deixe ela passar, segura ela no teu coração e obedece a Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida, Ele é o nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, em 1 João capítulo 4, verso 9, também, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Não há outra fonte, não há outro Deus, não tem outra porta, não tem outra esperança. A única esperança de vida, a única esperança de salvação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a palavra, desta noite, esta palavra, ela nos dá garantia de vida na eternidade com Cristo. Nós ouvimos o Senhor falando conosco esta noite acerca da vida, porque é isso que nós precisamos entender, compreender, que a morte, ela é necessário, porque se não morrer, não vai viver, não vai receber vida. É por isso que nós estamos mortificando o nosso ser para receber vida, amém? Mortificando o nosso ser, subjugando o nosso ser, recusando coisas, vivendo uma vida de abstinência, nos abstendo de tantas coisas que o mundo oferece, coisas essas que vai tirar a vida que está em nós, que vai tirar a vida. As pessoas vão pensar que estão vivendo, mas não estão.
vida, aleluia, é esta que vos foi apresentada e que está em nós, gerada pelo Espírito da palavra, pelo Senhor nosso Deus. Então essa é a vida que não perece, essa vida que vai nos garantir a eternidade. Amém, queridos? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, diz o Senhor nosso Deus. João 6,37, finalizando a nossa palavra aqui, em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos, que medita na palavra, porque o Senhor já veio, o Espírito já está aqui em nós, o Espírito já está operando, e a palavra diz que o espírito da desobediência está operando nos filhos da ira. Esse espírito de desobediência, mas em nós, aleluia, está o Espírito Santo, em nós está o Espírito de Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas 6,19, ali falando acerca das obras da carne, fruto do Espírito, que nós precisamos ser bondosos, nós precisamos ter domínio próprio. Amém? Algo que é muito difícil para a gente conter, é o domínio do nosso ser natural, do nosso ser homem, ou ser humano, que é brabo, que é grosso, que é duro. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa de autodomínio, e o Espírito Santo está aí para te ajudar. Você não está só, para dominar esse gênio que você tem, para dominar essa vida que você vive, para dominar esses seus pensamentos. Há um Espírito verdadeiro, reto, justo, que vai te ajudar. Ele com certeza é quem está mais interessado em te ajudar, e tu vai conseguir dominar. Mas pastor, eu vou dominar o quê? Eu posso abrir um leque aqui de situações que tu precisa dominar, mas eu não vou abrir esse leque, eu vou deixar à tua disposição, eu vou deixar no teu pensamento. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso deixar? O que é que precisa ser lançado fora para me estar caminhando em paz, para me estar caminhando seguro, para me estar caminhando em alegria, disponibilidade com meu Deus? Amém? Então fica esta palavra. Uma coisa eu quero perguntar para você: você crê nesta palavra que fora dita agora? Sim ou não? Eu vi um amém? Vocês crêem? Vocês vivem pelo que crê? Não me responda. Não me responda esta. A primeira vocês responderam, você crê. Agora esta segunda não me responda. Você vive pelo que crê? E a terceira que eu vou fazer para você é essa: como? De que forma você vive o que você tem crido, escutado do Senhor? Que Deus te abençoe, que guarde a tua vida, que te proteja, que Deus, aleluia, não deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome, exaltamos a ti, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta noite que o Senhor nos permite estar na tua casa, salmodiando, recebendo a tua palavra, recebendo vida por intermédio da tua palavra. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, ter se manifestado, e hoje nós temos a palavra de Jesus Cristo em nós. Graças nós te damos. Senhor, abençoa os teus servos, que ao sair deste santuário cheguem em paz nas suas casas. Também protege aqueles que estão em casa. Os teus filhos estão aqui na adoração e eles estão lá. Senhor, cobre com o teu sangue, em nome de Jesus, dando a tua proteção, levando a eles, Senhor, a oportunidade da tão grande salvação dada. Em nome do Senhor, nós te agradecemos por tudo. Que assim seja, e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja na tua vida e na vida de todos os que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Tenha uma boa noite, e amanhã
um bom dia de trabalho. As senhoras que vão ficar em casa, as mães, né, que vão ficar em casa trabalhando, que o Senhor abençoe e proteja você no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.